E aí, pessoal, tudo bem? Como vamos? Bem, primeiro quero agradecer ao bate-papo de ontem. Foi muito bacana a ideia que a gente trocou, resultante aí de uma pergunta da colega. E traçamos ramificações do direito penal, indo lá no direito internacional, estudamos fontes do direito internacional, fontes do direito penal. E isso é muito legal, tá? Isso é muito, acredito que tenha sido muito providencial e foi de suma importância para mim e acredito que para vocês também. O nosso debate ele é sempre marcante nas nossas aulas ao vivo. Bem, sem mais delongas, a ideia da aula de hoje é a gente retornar ao trato dos crimes contra o patrimônio. Tá? Os crimes contra o patrimônio eles estão no título 2 do Decreto-Lei 2848 de 1940 do Código Penal e eles iniciam lá no artigo 155, lá no furto. Então, qual que é a ideia? Qual que é a nossa proposta da aula de sexta-feira? A nossa proposta da aula de sexta-feira é a gente exaurir a introdução dos crimes contra o patrimônio, falando de política criminal e da lei de execuções penais. Hugo, o que isso tem a ver? Qual a relação disso com os crimes contra o patrimônio? Bem, note-se que eu preciso trazer um contexto para vocês desses delitos que são, sem sombra de dúvidas, responsáveis por uma grande parcela dos encarcerados, dos apenados ou dos acautelados, seja lá qual for a nomenclatura que os doutores escolham. Então, a nossa ideia é fazer uma contextualização de política criminal para que na nossa próxima aula ao vivo a gente consiga já exaurir grande parte dos crimes contra o patrimônio. Então, a nossa próxima aula ao vivo eu vou contar muito com o auxílio dos doutores e doutoras na leitura dos dispositivos para a aula não ficar cansativa. E nessa aula de hoje, para ficar justamente uma aula mais didática, mais dinâmica e menos apreensiva ou maçante com a leitura pelo professor dos dispositivos, a nossa missão é tratar de política criminal. Bem, com relação aos crimes contra o patrimônio, nós sabemos que o bem jurídico, ora tutelado, parece óbvio dizer, mas a gente consta como sendo o patrimônio e isso enseja controvérsias. Porque veja, no exemplo, de latrocínio, do roubo com resultado morte e outras oportunidades, nós já falamos um pouco disso. Mas ao exemplo do latrocínio, o artigo 157 traz nas suas disposições lá a qualificadora, salvo menor juízo, no parágrafo 3º, do roubo com resultado morte. E aí, quando se analisa o roubo com resultado morte, percebe-se que o legislador, ao qualificar a conduta, ao dispor que aquela conduta merece, por força do seu resultado, um preceito secundário diverso daquele previsto no caput, nós temos ali, indene de dúvidas, que o legislador também se preocupa com o bem jurídico vida. Nós temos ali que o legislador também se preocupa com o bem jurídico vida. Então, note-se, com esse exemplo, eu norteio o nosso estudo no sentido de que os crimes contra o patrimônio protegem, sim, de início o patrimônio, mas não somente o patrimônio. Existem bens jurídicos ali envoltos que também são protegidos, seja pelo rigor da lei penal, seja pelo contexto fático em que o delito se consuma, ou até mesmo pelo modus operandi do agente. Veja-se que, fazendo aqui uma breve menção ao direito civil, os professores de direito civil podem explicar isso muito melhor do que eu tenho certeza, mas fazendo aqui uma breve menção ao direito civil, nós temos lá
dentro da concepção moderna de direito civil, que a posse ela supera a propriedade, ou de certa sorte, que a posse, né, de uma forma mais epistêmica, reflexiva, né, a posse não necessariamente deve ser suplantada pela propriedade, posto que a propriedade, agora não entendida como um documento de certificação de um bem a determinada pessoa, mas a propriedade entendida em sentido amplo, ela deve obedecer à sua função social. E é nesse aspecto que a gente vem hoje falar de política criminal e falar nessa contextualização ou no estado carcerário caótico em que República Brasília enfrenta. Nós temos aqui necessariamente que traçar alguns elementos. E o primeiro deles é em relação à função social da posse ou à função social da propriedade, porque a propriedade, entendida aí em sentido amplo, ela deve servir à sua função social. O porquê essa menção ao direito civil ou por que você está trazendo algo relativo ao direito civil? Simples, porque o nosso primeiro artigo de estudo, o crime de furto, que está lá no artigo 155, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, é um dispositivo que tutela, quer dizer, que protege, sim, a propriedade, mas também é um dispositivo que protege, sobretudo, a posse legítima, porque veja-se que o indivíduo vitimado é aquele que está na posse do objeto no momento da subtração e não necessariamente aquele que tem a propriedade de supracitado objeto. E lá, quando o artigo nos diz, o artigo 155 nos diz, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, nós temos a noção de que coisa alheia móvel é tudo aquilo que pode ser movido, é tudo aquilo que pode ser deslocado, tudo aquilo que pode ser arrancado. E nesse aspecto, quando eu faço a análise do tipo penal do artigo 155, do tipo penal de furto, o nosso maior exemplo de incidência do princípio da insignificância é o crime de furto. Então eu me sinto obrigado, nesse momento, a falar com os doutores e doutoras a respeito do princípio da insignificância. Bem, o princípio da insignificância, ou também conhecido como o princípio da bagatela, é uma excludente da tipicidade. O que é isso? Bem, eu preciso fazer uma análise do ordenamento jurídico, principalmente da normação penal, trazendo à baila a definição do que seria crime. Então, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Tenho certeza que o professor que trabalhou penal com vocês no terceiro período abrilhantou o debate e, dentro da tipicidade, trouxe a noção de tipicidade material e de tipicidade formal. Nós temos ali as excludentes de licitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, enfim, e temos também os elementos da culpabilidade, entre elas a inimputabilidade, potencial conhecimento da licitude do fato, etc. Nós temos ali, dentro do conceito do que seria crime, fato típico, antijurídico e culpável. Se nós não verificarmos os elementos todos, todos os elementos do tipo penal, a gente afirma, ou nós afirmamos, que nós não temos crime. Veja-se que um fato típico e ilícito, um fato típico e antijurídico, ele é chamado de ilícito. Então, o ilícito é um delito averiguado antes do preceito da culpabilidade. E nós fazemos a análise da definição do que seria crime como uma escadinha mesmo, porque se nós fizermos a valorização ou a análise do elemento tipicidade, da definição tripartida de crime, e não entendermos que o fato é típico,
nós sequer partimos, a análise da antijuridicidade, para averiguar se o agente, por exemplo, ou supostamente, estaria amparado pela excludente prevista no artigo 25 do Código Penal. Nós temos lá a legítima defesa, ou seja, quando o agente repele injusta agressão atual ou iminente, usando de sobremaneira, de forma proporcional, os meios que lhe restam. Então, na verdade, quando eu faço a análise da tipicidade, necessariamente eu tenho que partir para a análise da antijuridicidade. Isso, claro, se verificada a tipicidade. Nesse sentido, feita a análise da antijuridicidade e verificado que o agente não estava em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular do direito, aí sim, nós partimos para a culpabilidade. Agora, faço aqui uma ponderação porque nós temos uma causa supralegal, só para a gente abrilhantar o debate, de exclusão da ilicitude, que ora funciona também como exclusão da tipicidade, que seria ela o consentimento do ofendido, tá? Então, o consentimento do ofendido, nós temos aqui dois exemplos muito clássicos. O primeiro deles, afeto à tatuagem, ou a execução de tatuagens. Note-se que por um momento e de forma definitiva, o agente autoriza que o tatuador viole a sua integridade física, viole a sua pele, e ali faça um desenho definitivo. Óbvio que houve uma afronta à integridade física, mas essa afronta foi com o consentimento do ofendido. No mesmo sentido, aquelas pessoas que têm prazer sexual com agressões físicas no momento do ato. Temos aí a questão do masoquismo. E aí essas pessoas que autorizam o parceiro a agredi-las durante o ato sexual, óbvio que nós não teremos ali a incidência do direito penal. Não estou falando aqui de provas, tá, pessoal? Como isso vai ser provado ou não, é algo que não necessariamente a gente tem que entrar agora. Mas bem, dito isso, feita essa análise primeira, eu preciso trazer aqui algumas considerações e elas dizem respeito, ressalto novamente, ao princípio da insignificância. Bem, o que é o princípio da insignificância? O princípio da insignificância é uma exclusão da tipicidade. Por quê? Dentro do estudo da tipicidade, nós precisamos verificar primeiro que um fato é típico, ou seja, há previsão legislativa de que aquela conduta é crime, tá? Então, nossa primeira coisa é verificar se há obediência ao princípio da legalidade, quer dizer, se há previsão legal daquela conduta como sendo criminosa. Bem, nesse sentido, eu preciso agora verificar outros elementos, a saber, os elementos subjetivos, a exemplo de dolo ou culpa. Então, eu preciso ter uma conduta que ela é comissiva ou omissiva. Ela deve ser dolosa ou culposa. E ainda, ela deve ter resultado em uma consequência de alteração no mundo naturalístico. E essa alteração no mundo naturalístico é a dor, ainda que subjetiva, amargada pelo sujeito passivo do delito, amargado pela vítima. Bem, nesse sentido, é importante, depois de toda essa análise, fazer a leitura do direito penal na forma como eu propus para os doutores e doutoras lá atrás, na nossa primeira aula, que eu disse, indene de dúvidas, que faríamos necessariamente o estudo dos tipos penais. Eu fiz essa introdução à parte especial do Código Penal, que nós faríamos o estudo dos tipos penais como, segundo a leitura da Constituição Federal e segundo a leitura dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos, cujo Brasil seja signatário. E aí, como eu falo, então, de princípio da insignificância como sendo uma excludente da tipicidade, se ele não está presente em nenhum dos elementos que eu acabei de citar, como atinentes à definição tripartida de crime, no que tange à tipicidade. Bem, nós fazemos essa análise, é algo que depois que se pega
uma automatização, é algo que fica um pouco mais fácil, mas nós fazemos essa análise segundo a vontade da Constituição Federal. A gente chama de interpretação constitucional, de hermenêutica constitucional do caso concreto, que nada mais é do que verificar se determinada conduta, muito embora seja dita típica, ou seja, formalmente típica, prevista na legislação como sendo crime, eu preciso averiguar se essa conduta, se as peculiaridades do caso concreto fazem incidir ou exigem que se incida a última ratio. Qual é a última ratio? Qual é o ramo do ordenamento jurídico mais importante? Qual é a disciplina mais importante? É o direito penal, porque nós sabemos que o direito penal só deve se cuidar de ofensas mais graves aos bens jurídicos mais importantes, aos bens jurídicos da maior ou das maiores importâncias. E aí, quando um sujeito ele vai até uma lanchonete, imaginemos, vamos fazer uma historinha aqui para trazer um pouco de nobreza e um pouco de contextualização social para a nossa aula de hoje. E esse sujeito, ele passa o dia, imaginemos, pedindo dinheiro, consegue alguns trocados, mas não o valor suficiente para comprar um bolo por ser aniversário da sua filha. Então nós temos lá um bolo de padaria que, em tese, custa R$17, imaginemos. É aqueles bolos que tem tanto glacê que eles deveriam até pedir, né, pagar a gente para levar, aquele que cola a beiça. Então, quando eu falo ali que esse agente subtrai o bolo, a minha questão é, ele subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outro? Bem, subtração é arrancar. Então, nós tínhamos ali uma posse estabelecida pelo proprietário na forma do seu comércio. Então, em tese, aquele bolo estava em posse de terceiro. Houve uma subtração, pegou aquele bolo, arrancou aquele bolo. O bolo é um bem móvel? Sim, o bolo é um bem móvel, então ele pode sim ser removido. Eu estou afirmando para vocês que esse agente removeu o bolo. E ele fez isso para ter aquele bolo para si ou para outrem de forma definitiva. Veja, na próxima aula a gente já vai falar aí daquele furto de uso. Eu não gosto muito dessa expressão, mas a gente tem que falar do furto de uso. Então ele pegou esse bolo para si ou para outrem, no caso a filha dele, com o dolo de ficar com esse bolo em definitivo? Sim, note-se que sem sombra de dúvidas houve o quê? Uma subtração de coisa alheia móvel consistente em um bolo de padaria de R$17 para si ou para outrem. Há, portanto, um enquadramento perfeito, um enquadramento redondinho da conduta praticada pelo agente à norma sancionatória. Não há crime sem lei anterior que o defina. Eu tenho uma legislação que definiu que furto é crime e que furto consiste na subtração de coisa alheia móvel para si ou para outro. E a conduta do sujeito que subtrai esse bolo, de certa sorte, se enquadra perfeitamente à previsão legal. Ora, acabou o meu raciocínio a respeito do que seria os elementos da tipicidade. Eu tenho uma conduta dolosa, eu tenho uma conduta comissiva, quer dizer, um agir, eu tenho um resultado, um dano, percebe? Então a padaria amargou o dano de R$17 e eu tenho um nexo causal, tá, entre a conduta e o resultado. Qual é o nexo causal? A padaria só amargou o prejuízo de R$17 pela conduta do agente, por ter o agente praticado essa conduta. Bem, nesse aspecto, eu faço aqui questão de mencionar que a tipicidade, ela nos norteia, ou ela exige um raciocínio mais aprimorado do que isso. Por quê?
Não necessariamente, muito embora haja uma tipificação ou um tipo formalmente dito, há necessidade de aplicação da lei penal. Isso porque o Supremo Tribunal Federal estipulou alguns requisitos para a incidência do princípio da insignificância, dizendo ainda, na forma do que a doutrina já deixa bem claro para nós, que o princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade material do delito. Isso é, ele reconhece que uma figura é típica, ele reconhece que a conduta do agente se enquadra à previsão legal do que seria típico, contudo, a aplicação do direito penal nesse caso, ela não se faz razoável, justamente pela natureza de última ratio do direito penal. Quer saber quais são esses requisitos que o Supremo Tribunal Federal traz para nós como os elementares ou autorizadores da aplicação do princípio da insignificância? A gente já fala no próximo bloco.